Oi gente, tudo bem? Eu sou Viviane Magalhães e como eu prometi, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas almofadas. E para fazer essas almofadas eu usei apenas tecido branco e preto. Então foi eu mesmo que personalizei todas essas almofadas usando tinta para tecido. E é o que eu vou ensinar hoje para vocês. E se você já gostou do que você vai aprender a fazer hoje, já deixa seu like aí no vídeo para mim. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Assim você vai ser notificado toda vez que enviar um conteúdo novo. E agora chega de conversa e vamos aprender a fazer essas almofadas lindas. Então vem! E para que as minhas almofadas fiquem em tamanho padrão, como vocês estão vendo aí no vídeo, eu sempre uso um molde. Então aqui ó, eu já tenho um molde recortado, você pode recortar no papel que for da preferência de vocês. E aqui ele tem a medida de 43 por 43 centímetros. Então eu já deixo ele cortadinho assim, para poder cortar o tecido do mesmo tamanho. Então aqui olha, como vocês estão vendo, eu recortei o tecido usando um molde. Então o meu tecido ficou 43 centímetros por 43 centímetros. Então aqui olha, eu vou prender aqui na mesa. Essa é uma das opções que vocês podem fazer para prender o tecido. Vocês coloquem um papel por baixo para não sujar a mesa com tinta de tecido. E é só fazer a mesma coisa em todas as laterais. Mas eu não gosto de usar assim, porque se eu precisar mover o tecido na mesa, eu não consigo. Então, uma opção que eu gosto muito de usar é assim, olha. Eu prendo em um papel paraná, vocês podem prender num papelão, tá? Que fica muito legal também. E aqui vocês podem movimentar o tecido toda vez que vocês precisarem. E essa é a opção que eu mais gostei. E aqui, olha, num papel adesivo eu recortei um quadrado de 5 por 5 centímetros e depois eu fiz um triângulo central. Vocês podem fazer o triângulo do tamanho que vocês quiserem. Então, para não usar o papel adesivo, porque ele acaba molhando usando a tinta, aqui eu estou usando um stencil que eu fiz com vinil, mas vocês podem também usar o papel contact, tá? E fazer esse stencil aí. Então aqui eu começo colando o meu molde bem no cantinho e vou trabalhar com dois moldes do mesmo tamanho. O que vocês podem fazer na hora de colar o molde, vocês podem também colar de forma invertida, com um triângulo para cima e outro para baixo, mas eu vou usar eles no mesmo sentido. Então eu vou colando assim, olha, tá? Certifique-se que o seu molde esteja bem colado no tecido para não borrar. Então eu sempre gosto de passar o dedo assim enquanto ele tá novinho. Depois eu passo a tinta para tecido. É a mesma tinta que eu usei no vídeo do tapete, tá? Então aqui, olha, depois que eu passo a tinta, eu já tiro logo o molde e fica perfeito. E depois eu pego o molde e colo bem do ladinho do outro que já estava. E depois, quando o molde já tá sujo assim de tinta, para não passar o dedo, eu pego um outro pincel e vou passando assim, olha, de fora para dentro. Assim eu aproveito um pouquinho da tinta e já colo o molde no tecido novamente. E usando um outro pincel, eu vou carimbando toda a tinta dentro desse espaço. E isso, gente, eu vou fazer até terminar. Aqui nessa hora, olha, para passar para a parte de baixo, eu pego o antepenúltimo, coloco aqui encostadinho com esse primeiro e depois eu vou fazendo o mesmo processo. Aí eu volto e vou colocando um do lado do outro. E isso eu vou fazendo até terminar. Se você quiser trabalhar com mais moldes, você pode trabalhar. Eu achei que 2 já era o suficiente. E é bem rapidinho de fazer, né, gente? E não precisa ter pressa, faça devagar para que fique bem certinho. O tecido que eu estou usando é tricoline e eu comprei lá no site Tecido na Internet. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo junto com o cupom de desconto. E aqui, gente, eu já estou no meu último triângulozinho e olha só que perfeição. E a vantagem de colar o tecido numa base móvel é que você pode colocar em outro lugar para secar a tinta. Enquanto seca a tinta daquele tecido, eu vou preparar aqui uma outra base. Olha, coloquei também um tecido de 43 por 43 centímetros, tá? E a base eu sempre corto um pouquinho maior para poder colocar a fita. Então aqui eu vou prendendo com fita na parte de baixo e na parte de cima. Quando é um outro desenho, eu também coloco fita na lateral, mas nesse caso aqui não precisa. E aqui, olha, para dar distância entre uma fita e outra, eu pego um pedacinho da própria fita e coloco assim, olha, só para medir a distância. E depois eu pego esse mesmo pedacinho e vou passando para baixo. Esse tecido aqui eu vou fazer ele listrado de preto e branco. E aqui, gente, é só ir continuando até terminar todo o espaço do tecido.
E depois, quando isso tudo tá pronto, eu preparo a tinta em uma outra vasilha, eu pego um rolinho. Se você quiser, você também pode usar um pincel, mas eu acho o rolinho muito mais prático. E aqui, gente, é só ir passando a tinta preta na parte branca do tecido. E depois de passar a tinta por todo o tecido, eu deixei tudo secar por volta de 2 horas. Foi o suficiente para que todo o desenho ficasse bem sequinho. Enquanto a minha pintura estava secando, eu fui preparar a parte de trás das almofadas. Então aqui eu tenho um pedaço de tecido de 43 por 21 centímetros e meio. E eu cortei 2 vezes a mesma medida. E agora eu vou fazer uma bainha de 1 centímetro. Então eu vou dobrar o tecido assim e vou passar o ferro. E depois de passar o ferro, aqui já ficou vincado, e eu vou fazer a mesma coisa com a outra parte do tecido. Eu também vou dobrar 1 centímetro e vou passar o ferro por toda a extensão. E depois ficou assim. E agora eu vou precisar unir as duas partes usando um zíper. Notem que meu zíper é um pouco maior do que o tecido que eu estou usando. E agora eu vou prender o tecido aqui no zíper. Para isso você pode usar grampo, você pode usar alfinete, você pode usar o que você quiser. Então, é só ir prendendo aqui essa parte e depois eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou posicionar o tecido, alinhando bem um tecido com o outro e vou prender usando o alfinete. E depois, gente, eu vou costurar toda essa parte. Eu vou costurar na minha máquina, mas você pode costurar também à mão. E depois de tudo costurado, já ficou assim, olha, eu já recortei o excesso do zíper e já ficou certinho do mesmo tamanho do tecido que eu vou usar. Então aqui toda a tinta já está seca e é só remover as fitas adesivas. E olha só, gente, como fica certinho toda a pintura. Ficou show, né? E agora eu vou mostrar para vocês como montar a almofada. Então você vai pegar outro tecido frente com frente e vai colocar um tecido sobre o outro e vai prender usando o alfinete. Uma dica muito importante é você não esquecer de abrir o zíper, porque você vai precisar dele aberto para desvirar depois toda a almofada. E depois é só você costurar por toda a volta. Eu costurei usando a minha máquina, mas você também pode fazer a costura à mão. E depois, gente, eu recortei todo o excesso de tecido. Eu gosto muito de usar essa tesoura de picote porque deixa o acabamento muito legal. E aqui a minha almofada já está prontinha e através dessa abertura que eu deixei no zíper, eu vou desvirar. E depois, gente, ficou prontinha. Olha só, o zíper vai facilitar na hora de você tirar o enchimento para lavar a almofada e ela já ficou prontinha. Eu gosto de sempre de colar alguma coisa na frente. Uma outra coisa também que eu gosto muito de fazer é passar uma costura aqui por toda a volta. Essa almofada eu fiz do mesmo jeito, só que ela é cinza, eu fiz na cor cinza. E também aqui eu dei um acabamento por toda a volta, olha como vocês estão vendo. Então aqui eu já dei a costura por toda a volta e agora eu vou colar essa palavrinha escrito like. E aqui, gente, nesse outro tecido ele também já tá pronto, já tá sequinho. E também eu vou montar a almofada do mesmo jeito que eu fiz aquela. E aqui a almofada já tá prontinha, na parte de trás eu também sempre gosto de colocar o zíper, porque facilita na hora de tirar a almofada para poder lavar. E eu usei a mesma técnica para fazer todas as almofadas. Essa aqui eu também fiz um stencil com essas letrinhas aqui e fui pintando igual eu fiz um triângulo. Aqui na parte de trás eu sempre coloco um zíper. E aqui, gente, nessa outra almofada também eu fiz o mesmo processo. Também tem o zíper na parte de trás. E nessas almofadas escuras eu usei o tricoline preto e também comprei lá no site Tecidos na Internet. Gente, e almofadas dá um up assim na sala, né? Olha como que fica lindas, estilo Tumblr. Eu gostei muito do resultado. E vocês, o que acharam? Gente, eu gravei o vídeo dessas almofadas no mesmo dia que eu gravei o vídeo do tapete. Se você ainda não viu o vídeo do tapete, eu vou deixar o link aqui no card. E essa manta que você está vendo aí no sofá, eu também usei a mesma técnica de stencil e pintei ela no formato de X. Essas almofadas com essas letras douradas eu já ensinei aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui no card para que vocês possam acessar também. E nosso vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de clicar aqui no botão de gostei para mim, compartilhar esse vídeo nas redes sociais e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!